O nosso corpo é composto por 60 trilhões de células. A substituição contínua de células velhas por novas mantém o nosso corpo. Esta é uma célula em processo de divisão. A informação genética é copiada e as células se multiplicam. Este processo de extrema importância alimenta a vida. Porém, se as células se dividirem com frequência excessiva, a vida, por sua vez, será ameaçada. O câncer começa quando a divisão celular sai fora de controle. Quando a divisão celular ocorre, o filamento forma um grande cilindro e se transforma em cromossomo. Nesta série, 46 livros representam 46 cromossomos. 6 bilhões de pares de 4 letras, A, T, G, C, estão escritos nestes livros. Essas letras correspondem ao nome de substâncias químicas: adenina, timina, guanina e citosina. Quando a sequência destas 4 letras é alterada ou parte dela se perde, ocorre uma mutação. Há aproximadamente 100 mil locais nos quais a combinação destas 4 letras constitui o código genético. Até então, sabe-se que cerca de 200 locais são relacionados ao câncer. Alguns desses genes são mostrados aqui, e cada um desempenha um papel importante ao iniciar ou interromper a divisão celular no seu devido tempo. Alguns destes genes exercem uma influência extremamente forte. Como exemplo, este é um gene RAS, relacionado ao aparecimento do câncer do cólon. O gene RAS atua quando o número de células aumenta, o que ele tem a ver com o fato de elas se tornarem cancerosas. O nosso corpo é composto por 60 trilhões de células. A substituição contínua de células velhas por novas mantém o nosso corpo. Quando novas células são necessárias, os genes responsáveis pela multiplicação das células começam a entrar em ação. O gene RAS é um deles. Esta é a proteína RAS, produzida pelo gene RAS. A proteína vermelha trabalha em conjunto com a proteína RAS para iniciar a divisão celular. Cada uma destas proteínas funciona em um local específico na célula. Quando uma nova célula é necessária, a célula recebe um sinal ordenando para se dividir. Este sinal é transmitido à proteína RAS e suas colaboradoras, iniciando a divisão celular. Vamos observar mais de perto uma das células do nosso corpo. Os sinais que ordenam que as células se dividam acabaram de ser recebidos. As proteínas abaixo da membrana celular transmitem este sinal para a proteína RAS. As proteínas colaboradoras recebem o sinal e se dirigem rumo ao núcleo. A proteína vermelha, que carrega ordens para a divisão celular vindas da proteína RAS, serve de mensageira e entra no núcleo. No núcleo, ela se aproxima da proteína azul, que impede que a célula se divida. Esta proteína geralmente restringe as colaboradoras da proteína RAS e toma medidas para que elas não comecem a se movimentar sozinhas. As proteínas azul e vermelha lutam para que as células não se dividam mais que o necessário. As proteínas vermelhas se ligam às proteínas que impedem a divisão. Depois, as proteínas são liberadas.
Quando estas se ligam ao DNA, os genes são copiados e a divisão celular começa. Se houver algum problema com o gene Ras, a proteína Ras envia ordens de divisão contínua. Hoje em dia, cerca de 200 locais relacionados ao câncer foram identificados. O gene Ras foi o primeiro dos genes que trabalham na multiplicação das células a ser descoberto. Por que uma célula normal se torna cancerosa? A princípio, pensava-se que a chave desse mistério estava na mutação dos genes que trabalham para multiplicar as células. Contudo, outros genes, com uma função completamente diversa, desempenham um importante papel na evolução do câncer. O Instituto de Ciências Médicas da Universidade de Tóquio é o órgão que lidera a pesquisa genética no Japão. Células de milhares de pacientes que sofrem de câncer são objeto de pesquisas para se descobrir que mutação genética é esta e quando elas passaram a ter algo a ver com a doença. Este é o professor Yusuke Nakamura. O professor Nakamura costumava fazer cirurgias em pacientes com câncer. Ele chegou à conclusão de que o câncer não pode ser vencido pelos tratamentos convencionais e partiu para a pesquisa genética. Agora, as pesquisas se concentram no gene P53. Basicamente, existe um alto índice de anormalidade deste gene no câncer humano. Genes P53 anormais são encontrados em quase metade dos cânceres. No decorrer de nossa pesquisa, concluímos que o P53 funciona como um guarda, impedindo que as células se tornem cancerosas. Por esse motivo, consideramos este gene o nosso grande alvo, seja como ferramenta de diagnóstico ou ferramenta terapêutica. Esta imagem é do exato momento em que os genes são copiados em uma célula humana normal e a célula se divide em duas. Há 4 pontos vermelhos brilhantes. Estes são os genes P53. Temos aqui a proteína P53, produzida pelo gene P53. A proteína P53 trabalha sempre ligada ao DNA em um grupo de 4. Para evitar que a célula se multiplique desenfreadamente, a proteína P53 e suas colaboradoras ficam de guarda. Quando ocorre uma mutação no gene Ras, que desencadeia a divisão celular, ordens para esta divisão são mandadas ininterruptamente. A proteína P53 entra em ação quando esta mutação é notada, suprimindo as proteínas que deflagram a divisão celular. Esta é uma célula que não pode parar de se dividir graças a um gene Ras alterado. Esta é a primeira etapa na transformação de uma célula normal em uma célula cancerosa. Se for permitido que as proteínas vermelhas que desencadeiam a divisão celular permaneçam ligadas ao DNA, a divisão celular não terá fim. A proteína azul, que suprime a divisão, procura afastar a proteína vermelha do gene. Contudo, os sinais transmitidos pela proteína Ras continuam um atrás do outro. As colaboradoras do P53 não podem lidar com eles sozinhas.
Então, a capacidade da proteína P53 de suprimir a divisão celular entra em ação. Contudo, a P53 não se une às proteínas vermelhas e impede a multiplicação simplesmente. A proteína P53, que trabalha em grupos de 4, se liga a uma parte específica do DNA. Depois, as proteínas colaboradoras extremamente fortes são liberadas. As proteínas colaboradoras liberadas pela P53 correm para auxiliar as proteínas azuis. E então elas destroem as mensageiras da RAS. Ao gerar estes reforços, o gene P53 impede que células normais se transformem em células cancerosas. O gene P53 alterado é encontrado em cerca de metade dos pacientes com câncer. Lindau foi acometida pelo câncer 4 vezes, devido a um gene P53 que sofreu mutação. A professora Louise Strong, do MD Anderson Cancer Center, fez esta descoberta. So, how are you? I'm doing fine. Good. Good. Last trip. Right. In your situation with me too. Um dos genes P53 de Lindau sofreu uma mutação. É por isso que ela possui tendência à formação de câncer em qualquer local do corpo. Há 50% de chances de uma cópia mutante ser transmitida de pai para filho. When you don't have this protein or when you have an abnormal protein. Vamos observar o gene P53 alterado de Lindau. Neste segmento, deveria haver outro T formando par com o A. No caso dela, este par foi perdido. Então, os pares seguintes não estão na sequência devida. Estes genes alterados têm dificuldade em produzir proteínas e, se o problema se estender a outros genes P53, somente proteínas com formatos anormais serão produzidas. Estas proteínas P53 deficientes não podem se unir ao DNA e produzir proteínas colaboradoras. Células importantes de gene P53 deficientes perdem o equilíbrio e multiplicam-se descontroladamente. Mutações genéticas não são necessariamente herdadas de nossos pais. Elas podem ser fruto da ação de substâncias químicas e raios ultravioleta. No caso do câncer, o índice hereditário é de 5 a 10%. Então, mais de 90% dos casos principiam depois do nascimento. Estes são cromossomos que acabaram de se dividir em uma célula de um homem que tem câncer aos 40 anos. Deveria haver 4 pontos vermelhos correspondentes aos genes P53, mas aqui vemos apenas 2. Esta mutação não foi herdada, ela ocorreu depois do nascimento. Terra, o berço da vida. Raios ultravioleta nocivos estão bombardeando constantemente a superfície da Terra. Uma pequena quantidade de raios ultravioleta que escapa pela camada de ozônio que envolve a Terra pode danificar nossos genes e causar mutação. Quando os raios ultravioleta chegam ao nosso corpo, os cromatóforos ou células pigmentares da nossa pele são ativados. Os cromatóforos começam a produzir melanina quando os raios ultravioleta estimulam a nossa pele. Células da pele escurecidas pela melanina impedem a entrada dos raios ultravioleta para defender nossos genes contra danos.
outro processo ocorre nas camadas mais profundas da pele. Esta é uma microfotografia de uma célula da pele de um adulto. Quando os raios ultravioleta atingem a pele, os núcleos começam a brilhar em verde. Isto indica que a proteína P53 cresceu no interior dos núcleos. Quando os raios ultravioleta passam pela melanina e atingem o gene, ocorre um dano que provoca a mutação. Quando um gene sofre dano, a proteína P53 se une ao DNA e impede que as células se dividam. Então, as proteínas começam a trabalhar em conjunto para reparar o dano dos genes. Elas localizam o dano do DNA. Algumas formam andames e servem como degraus para outras proteínas. Outras se estendem pela parte danificada do gene e a extraem. Mais de 10 tipos de proteínas trabalham em conjunto para reparar o DNA e fazer com que ele volte ao normal. Enquanto o gene P53 ganha tempo para impedir a divisão celular, a equipe de proteínas reparadoras trabalha em conjunto e repara o dano. Algumas pessoas possuem tendência ao câncer devido à mutação no gene que produz esta proteína reparadora. Estas crianças estão se cobrindo com mantas e roupas para se proteger da luz do sol. Elas sofrem de xeroderma pigmentosa, também conhecida como XP. São 2.000 vezes mais propensas a ter câncer de pele que uma pessoa normal. Uma vez por ano, estas crianças e suas famílias fazem uma reunião. As numerosas sardas no rosto das crianças são marcas de células danificadas pela luz do sol. A piora deste quadro leva à formação de câncer de pele. Rafael tem 19 anos. Como podem ver, a minha orelha, parte da minha orelha foi removida. Isso aconteceu aos 11 anos, quando eu vim para cá. Meu nariz foi uma das regiões mais atingidas pela radiação. Eu tive um tumor maligno aqui. Um dos efeitos colaterais foi a perda de parte do meu nariz. Crianças com XP não são capazes de reparar integralmente os danos genéticos causados pelos raios ultravioleta. Porém, o gene P53 dispõe de um último artifício para impedir que as células se tornem cancerosas. A proteína P53 utiliza colaboradoras diferentes para condenar as células à morte, caso não possam ser reparadas. O DNA está em frangalhos por toda parte. Esta é a apoptose, o suicídio de uma célula. Esta é uma célula da pele humana em processo de apoptose deflagrado pelos raios ultravioleta. A célula se mata apreendendo o gene anormal, de modo que as células vizinhas não sejam afetadas. A apoptose ocorre diariamente em nosso corpo, quando ficamos expostos à luz solar forte.
Porém, crianças com XP não são capazes de reparar danos em seus genes P53. Isto as torna extremamente vulneráveis ao câncer de pele. Raymond, de 7 anos, recebe um protetor solar para impedir a fúria dos raios ultravioletas. Para ele, o entardecer é a melhor hora do dia, porque é a hora em que ele pode brincar ao ar livre sem ter que se preocupar com os raios ultravioletas. Para as crianças com XP que não podem brincar ao ar livre durante o dia, esta colônia oferece uma das poucas oportunidades para fazer amigos. Voluntários realizam vários eventos nesta colônia. O caminhão de sorvete abre às 9 da noite. Elas podem brincar com animais. A maior preocupação dos pais de crianças com XP são os sintomas neurológicos que causam gradualmente a paralisia. Dependendo do local onde a mutação ocorra, a partir dos 5 anos de idade, algumas crianças começam a perder a audição e o controle dos movimentos do corpo. Acho que nós também aprendemos a viver dia após dia. O Benjamin não está andando bem, então estou me preparando para uma cadeira de rodas. Quer dizer, talvez, eu não sei. Como eu sei que estas coisas vão acontecer, eu estou me preparando. Pois quando chegar a hora, eu quero dar a ele o melhor em qualidade de vida. Acho que tendo em mente que meus filhos, que são de grande ajuda para mim, eu não quero começar a chorar. Se você me perguntasse se eu gostaria de ser igual a todo mundo, eu diria que não. Eu sou muito feliz sendo quem sou e o que eu sou. Há motivo para cada um.